que pega é que muitas das vezes a gente vem para a igreja e esquece a maneira certa de agradar a Deus. A gente vem muitas das vezes somente para pedir, somente para participar de um culto. Mas quando você vier para a casa de Deus, venha sabendo que você veio para ser um instrumento nas suas mãos. Você veio para adorar, veio para dar o seu melhor. Às vezes no louvor aqui, não sei se dá para perceber, mas quando a gente adora, quando o bispo adora, os pastores estão adorando, as pessoas, a gente fecha os olhos e quer entregar o nosso melhor para Deus. Você só vai sentir a presença de Deus se você pedir, se você buscar, se você adorar. É como o bispo sempre fala, como a gente sempre ministra, quem faz o culto é você. Não é o bispo Luciano, não é a banda. Claro que a banda, os louvores, que não ajuda a gente a entrar no mundo espiritual, mas você só vai acessar as coisas espirituais se você verdadeiramente colocar a sua vida nas mãos de Deus. Falar: eis-me aqui, Senhor Jesus, eis-me aqui, eu me rendo a Ti, eu estou aqui para Te adorar, para Te engrandecer, porque eu sei que Tu és Deus, e eu quero esse Deus dentro de mim, eu quero esse Espírito dentro de mim, fazendo parte de mim. E você só acessa quando você entende isso. Então, a palavra de Deus diz lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, conta a história de um rapaz que verdadeiramente se entregou de forma surpreendente para Deus. Quando você vem para a igreja, como a gente estava falando, você tem que vir para se entregar de corpo e alma, espírito, esquecendo de tudo. Muitas das vezes, quando você entra na presença de Deus, você vem trazendo um monte de bagagem. Eu sei que durante a semana a gente tem problemas, tem dificuldades no trabalho, dentro de casa, mas quando você estiver na presença de Deus, se apresente de forma assim fervorosa. Não adianta você querer ter intimidade com Deus se você não busca ter. É como um pai e um filho. Deus é o nosso pai, Deus é o nosso criador, Deus é aquele que cuida de nós, que provê o nosso sustento, que está todo momento ali nos direcionando, nos guiando. Aí a pessoa só vem na igreja para pedir: ô pai, e aí, tudo bem? Aí a pessoa que está do lado dela está adorando, está louvando, ela olha para outra pessoa assim, mas ela mesma não faz nada. Você só começa a acessar as bênçãos de Deus, os milagres de Deus só começam a acontecer através da sua vida quando você entende que você tem que se entregar de corpo e alma para Ele. Você tem que cair de cabeça mesmo. Não é para servir Jesus, é para aceitar Jesus na minha vida. Então eu vou fazer de tudo para eu conhecer verdadeiramente esse Deus. Vira e mexe a gente faz batismo aqui nas águas, aquela coisa que a gente faz uma festa. É uma felicidade que a gente vê uma pessoa batizando, 2 pessoas se batizando. Puxa vida, 30 pessoas se batizaram, 40 pessoas entregaram suas vidas para Jesus. O ID está sendo concluído, está sendo pregado. Só que aí, muitas das vezes a pessoa vem, ela se batiza, ela entrega a vida dela para Jesus, mas no final, as atitudes dela, as práticas dela, continuam as mesmas. Deus não tem nenhum vínculo com o velho homem, com o pecado. Tanto que antes da pessoa se batizar, ela é criatura. As pessoas ficam falando: nós somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Mas se você não se batizar, você não é filho, você é uma criatura. E criatura não tem nenhum direito, nenhuma herança do Pai. Por isso que a gente fica aqui: olha, aceite Jesus, entregue sua vida para Jesus, busque verdadeiramente Jesus, abrace Jesus como seu verdadeiro Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você está perdido, Ele é o caminho. Se você vive no mundo de mentiras, Ele é a verdade. Se tudo ao seu redor é morte, é desespero, é desgraça, Ele é a vida. Mas isso só acontece para aqueles que verdadeiramente se entregam no batismo e aceitam Jesus. E aqui na palavra fala sobre esse rapaz que Elias e Eliseu. Imagina um rapaz que praticamente tinha do bom do melhor, na vida dele já estava praticamente tudo já direcionado. Ele era dono de uma fazenda, a família dele com certeza tinha fazendas, bois, gados, plantações.
E um certo dia ele estava lá, ajudando com 12 juntas de boi a arar a terra. E eram 12 juntas de boi. Passou a primeiro dia de trabalho, depois o segundo, terceiro, quarto. E quando chegou na 12ª, acontece algo que mudou totalmente a história desse rapaz, desse homem. Um profeta passa na terra dele, que é Elias. Quando Elias avista Eliseu, a primeira coisa que ele faz é andar em direção a Eliseu e joga sobre ele a sua túnica, a sua capa. Elias não perguntou se Eliseu queria seguir Deus. Elias não fez uma pregação bonita para Eliseu. Ele não falou: olha, você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Deus na sua vida? Você quer viver uma vida de milagres, uma vida de promessas? Não, Eliseu não falou absolutamente nada. Elias não falou absolutamente nada para Eliseu. Ele só pega e coloca a capa sobre Elias. Elias coloca a capa sobre Eliseu. E na mesma hora Eliseu já sente que foi tocado por algo diferente. Com certeza aquele profeta Elias era conhecido, né? Quem não conhecia o profeta Elias, que já tinha feito grandes maravilhas, Deus já tinha feito grandes milagres através dele. Com certeza era um homem que já era muito conhecido, todo mundo já falava dele. Acontecia alguma treta em Israel, o pessoal já ia atrás de Elias. Ora, bora lá com ele, bora lá que o homem vai resolver. E naquele dia acontece isso. Quando Elias começa a se afastar um pouquinho, Eliseu chega e começa a correr atrás de Elias e fala: olha, só um minuto, só um momento, você me espera. Você espera, porque nesse exato momento eu vou me despedir dos meus pais, vou me despedir dos meus familiares, vou me despedir dos meus parentes e vou seguir você. Eu vou caminhar com você. Elias olha para ele e fala: olha, tudo bem, vai lá se despedir, vai lá, fala com seus pais e ó, estou esperando você aqui, lembre-se de tudo que aconteceu nesse lugar. Eliseu começa a caminhar, com certeza nos pensamentos dele, até onde os pais dele estavam, onde os parentes dele estavam. Passou muitas coisas, mas ele estava sendo tocado naquele momento pelas próprias mãos de Deus. E quando você é tocado pela mão de Deus, algo extraordinário começa a acontecer na sua vida. Primeiramente, a mudança de mentalidade. Ele decide sair da terra dele, ele decide deixar a parentela dele. E eu fico imaginando esse rapaz chegando para os pais, chegando para os irmãos, chegando para os parentes, para os servos, eu falando: oi, tudo bem? Pois é, estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar. Com certeza os pais dele olhou assim e falou: o que está acontecendo? O cara estava trabalhando até agora lá fora, com certeza o sol queimou os miolos dele, e ele já está começando a alucinar, já está começando a falar besteira. Como assim, meu filho, você vai deixar a gente? Não, pai, o profeta Elias está passando aqui pelas nossas terras, e ele colocou o manto dele sobre mim, ele colocou sobre mim a túnica dele, e eu senti o chamado de Deus, eu senti de seguir ele, eu senti de deixar tudo aqui para trás e ir em direção a ele, e juntamente com ele. Os pais com certeza olhou assim: poxa, mas quem é esse Eliseu? Você sabe onde ele mora? Você sabe o que ele faz? Você sabe se ele trabalha? Você sabe onde ele dorme? Porque você está indo para um lugar que você não conhece, você está indo para um lugar que você desconhece. Você sabe o que você vai comer amanhã, onde você vai dormir, em que terra você vai viver, os perigos que você vai passar. Mas ele: não, pai, estou decidido, vamos lá. 1 Reis 19:19 diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando com 12 palheiras de bois e conduzindo a 12ª palheira. Para ver, Deus esperou ele trabalhar bastante para ir chamar ele. Muitas das vezes Deus vai chamar a gente
quando a gente já tem praticamente o diploma lá, tudo já está acontecendo na nossa vida, a gente já está com a vida formada, mas Deus, Ele não chama desocupado, Ele não chama pessoas que estão fazendo nada, pessoas preguiçosas, não. Deus sempre chama aquelas pessoas que estão praticamente atoladas de trabalho, atoladas de serviço. E Deus nessa noite pode estar te chamando também. Ele estava arando a terra, ou estava arando com 12 palheiras de bois, conduzindo a 12ª palheira. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Na mesma hora, não sei se faltava muita coisa, mas ele já deixou e pediu: olha, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse Eliseu, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Depois dele ter se despedido dos pais, depois dele ter falado os planos dele para a família dele, com certeza já ter escutado um monte, porque quando a gente começa a servir a Deus, a primeira coisa que acontece são pessoas que já começam a falar: poxa, você está indo direto na igreja, hein? Todo domingo você está na igreja, toda quarta-feira você está na igreja, você não sai mais da igreja, está indo lá dar o dinheiro para o pastor agora, você virou burro. Mas eles não entendem que é aqui que nós encontramos a presença de Deus, que é aqui que nós encontramos o nosso amado. Eliseu deixou os bois. Aonde eu estou? Lembre-se do que fiz a você, disse Elias, né? Continua. E Eliseu voltou e apanhou a sua palheira de bois e ele deixou para os familiares. Ele poderia ter muito bem estar indo embora, né? Poxa, estou indo embora já estou deixando todo mundo aqui, deixar minha carrocinha aqui, o meu carro, deixar os meus bois. Cada palheira de bois costuma ter 2 bois, né? Um de um lado, outro do outro, e a enxada assim vem arrastando, né, o carro. E naquele mesmo momento ele volta, olha para o boi dele, olha para a carruagem, olha para o carro e faz o quê? Matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu. Muitas coisas vão acontecer nas nossas vidas que a gente vai ter que decidir. A gente vai ter que decidir entre Deus e o mundo, entre Deus e os nossos familiares, entre Deus e o trabalho. Mas quando você entende que Deus está te chamando, que Deus está te tocando, e você quer verdadeiramente seguir Ele, quer servir Ele, quer fazer a diferença, quer deixar Ele te usar no trabalho, quer fazer Ele te usar, ou quer deixar Ele te usar dentro de casa, na faculdade, na escola, você começa a perceber que aquilo que te fazia bem antigamente não vai te fazer mais. Aquilo que você gostava de fazer, os trabalhos que você gostava de fazer já não te agrada mais. Ou então vai ser aquela coisa que você está fazendo, mas vai te afastar de Deus. Então, se você tem algo na sua vida que vai fazer você se arrepender talvez lá no futuro e pensar em voltar atrás, você desde já tem que começar a queimar. Porque vai ter momentos na nossa vida que a gente vai olhar assim e falar: pai, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu estou tendo as decisões certas? Poxa, Deus pediu para eu abandonar essas amizades, Deus pediu para eu abandonar essa vida, Deus pediu para eu fazer outras coisas, porque através dessas atitudes, dessas ações, eu vou romper, eu vou ser abençoado. Então, volta lá. Eliseu voltou e apanhou a sua palheira de bois e os matou. Ele olha para aquilo que pode fazer ele voltar. Ele olha para aquilo que ele pode pensar em tipo: poxa, meus bois estão lá em casa ainda, qualquer coisa, se eu precisar voltar para trabalhar, tá lá. Não, ele já matou tudo. Queimou os equipamentos, a carroça que ele usava para ficar arando a terra, ele foi e destruiu também. E ele não vendeu a carne do boi. Ele poderia ter feito um dinheirinho, né? Poxa, se a gente pensar uma picanha hoje em dia, né? Uma alcatra, um filé mignon, caro pra caramba. Não, ele vai e doa tudo. Olha, pode comer, come.
Isso aí que me fazia bem pode devorar, porque eu não quero mais ter vestígios desse lugar. Eu não quero que eu venha me arrepender e voltar para esse lugar. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Quando Deus te chama para fazer algo, primeiramente Ele quer que você aprenda que você precisa depender somente dEle. Aquilo que te sustentava antes, os bens que você tinha, a riqueza que você tinha, o apoio emocional que você tinha, não depende mais de nada, depende somente de Deus. E ele começa aquela jornada com Elias, e com certeza ele começa a ver os milagres que acontecia, as bênçãos que acontecia através de Elias, e falava: caramba, realmente tudo que falavam a respeito desse homem acontece. No dia que Elias orou e o fogo desceu, Eliseu estava lá presenciando, e dentro do coração dele já estava sendo trabalhado algo novo. Aquilo que um dia ele achou que talvez seria uma dúvida, começou a ser algo presente na vida dele. Depois de algum tempo, depois de ver muitas maravilhas, muitos milagres, com certeza Eliseu já velho, já começa a olhar para ele. Às vezes eu vou confundir Eliseu com Elias. Vai juntando as pontas aí. Com certeza Elias já velho, Eliseu chegou assim: e aí, tudo bem com o senhor? Tudo na paz de Cristo? E aí, qual milagre a gente vai vivenciar hoje? Qual bênção vai acontecer na nossa vida hoje? Porque quando você está com Deus, quando você está na presença de Deus, acontecem milagres todos os dias. Deus cuida de você todos os dias. A gente pode descansar, como a gente sempre fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Os familiares mal imaginaram que ele vivia todo dia descansando, porque Deus cuidava dele, Deus estava presente na vida dele. Todos os dias era um dia de maravilha, um dia de felicidade. Tinha dias de tristeza também, tinha dias de tribulação, tinha dias de perseguição, mas com Deus ele sabia que podia todas as coisas. E ele olha para Elias e fala: e aí, qual vai ser o milagre que vai acontecer hoje? Ele: ó, tá para chegar a minha hora. O que você quer que aconteça na sua vida? O que você quer que eu faça para você? Porque eu não vou viver para sempre. Estou sentindo que está chegando a minha hora. Estou sentindo que Deus está querendo me levar. E qual é o pedido que você quer que eu faça a você? Aquele rapaz com certeza pensou na vida que ele já tinha levado, nas coisas que ele já tinha feito, e de todas as bênçãos que ele poderia pedir para Elias, ele olha e fala: eu quero a sua porção, eu quero o seu espírito dobrado, eu quero tudo que você tem, a sua essência de forma dobrada. Bora lá, em 2 Reis 2:7. Eu ouvi um glória a Deus, eu ouvi um aleluia. Me ajuda a pregar, não fica quieto não. Quando você sentir que Deus está tocando na sua vida, fala: aleluia, glória a Deus, amém, amém, amém. Então bora lá, continuando. 2 Reis 2:7. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do rio Jordão. Então Elias tirou o manto que um dia tinha sido tocado em Eliseu. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Nossa, olha que coisa surpreendente. Imagina você olhar, tá com o profeta aqui, e aí beleza, bora passar para o outro lado. Tem um barco? Não tem barco não. Tem alguma canoa? Não tem canoa não. Então peraí, dobra o pano, bate, as águas abrem e eles dois, só os dois passam. E quando os dois estavam em secreto, sozinhos, longe dos outros discípulos, longe dos outros profetas, depois de atravessar, Elias disse a
Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Tem outra versão, bota na versão revista e corrigida. Versão revista e corrigida, depois volta para essa. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Esse foi o desejo dele. O desejo dele não foi carro, não foi casa, não foi trabalho, família. Não, o desejo dele, olha, o Espírito que habita em você, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em você. O meu desejo é que venha sobre mim Espírito dobrado. A sua unção passa por mim de forma dobrada. E olha que ele continua falando. E disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que me pediu, do contrário não será atendido. Muitas das vezes a gente quer algo de Deus, quer ter mais intimidade com Deus. A gente vê o bispo Luciano pregando aqui e fala: caramba, que ousadia, que forma linda que ele prega. Às vezes eu estou ali no teclado tocando, a pregação dele entra de uma forma tão forte dentro de mim. Às vezes é a mesma mensagem, é a mesma pregação, mas é como se fosse algo novo que eu esteja escutando. Eu estava até conversando com uma irmã hoje cedo. Ela: poxa, eu sou prega bem, mas o bispo Luciano, oh meu Deus do céu, não precisava jogar na cara. Mas por quê? Porque o homem tem unção, o homem tem o Espírito Santo, e a gente percebe a essência que está dentro dele. E quando a gente quer ter essa intimidade com Deus, a gente fala: Espírito Santo, a unção que está sobre o bispo Luciano, a unção que está sobre essa igreja, sobre os pastores, Pai, que o Senhor coloque sobre a minha vida de forma dobrada. Eu quero sobre mim de forma dobrada. Eu quero fazer milagres também, eu quero fazer prodígios também, eu quero ministrar de forma ousada também. Volta lá rapidinho. Seu pedido é difícil. Muitas das vezes nosso pedido é difícil, porque a gente tem que buscar Deus. Não é só vir na igreja e ficar só glória, glória, aleluia. A gente cantando, você de braço cruzado assim, olhando. Uma pessoa passa do seu lado, você olha para ela. Se você não buscar ter intimidade com Deus, se você não fizer nada, nada vai acontecer na sua vida. Não adianta você passar a vida vindo aqui na igreja. Se você não buscar verdadeiramente a presença de Deus, nada vai acontecer. As bênçãos não vão acontecer na sua vida. Você pode até receber migalhas. Deus vai abençoando, né? Porque a bênção, a chuva cai sobre os ímpios e sobre os fiéis. Então tem muitas coisas que você vai olhar assim: pô, Deus realmente está me abençoando, mas puxa, você poderia ser muito mais. Você poderia fazer muito mais se verdadeiramente entregasse a sua vida para Cristo. O seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pedir. O que isso significa? Olha, se você continuar vindo na igreja, permanecendo na igreja, estando aqui nesse lugar, me buscando, me adorando, me louvando, você vai ter o que você pediu. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Se você quer receber o Espírito Santo, se você quer ter uma intimidade maior com Deus, venha, continue, não desista. Ai meu Deus, eu venho na igreja e não sinto a sua presença. Ai meu Deus, quando eu oro eu não consigo me quebrantar. Quando eu busco o Senhor, nada acontece. Eu gosto dos louvores, eu gosto da pregação, eu gosto da ministração, da oração, mas nada está acontecendo na minha vida. E é nesse momento que você começa a pedir: Senhor Jesus, olha, entra na minha vida. Eu quero sentir verdadeiramente a Tua presença, eu quero ter mais intimidade contigo. Assim como os apóstolos do passado, eles tinham verdadeiramente intimidade contigo, podiam ter um relacionamento de pai com filho. Nossa, eu fico imaginando João, quando estava na mesa com os 12 na última ceia, a palavra diz que ele era aquele que reclinava a sua cabeça sobre os ombros de Jesus, aquele que descansava, aquele que tinha relacionamento, intimidade. Tudo
que os apóstolos queriam pedir para Jesus, eles praticamente tinham acesso a Deus. Os judeus, eles até olhavam assim e falavam: caramba, esses discípulos aí são comilões, são beberrões, você não vai fazer nada com os seus discípulos não? Ele: calma, o noivo está com eles ainda, eu estou com eles ainda. Vai chegar o dia que o noivo vai ser tirado deles, e eles vão precisar amadurecer, eles vão precisar crescer, eles vão precisar me buscar de uma forma diferenciada, de uma forma diferente. E a gente começa a ver que lá em Atos 2, quando eles estavam juntos, reunidos no mesmo lugar, com certeza sem saber o que fazer, né? Jesus ressuscitou, falou: ó, fique em Jerusalém, até que do alto seja dado o Espírito, o entendimento. E eles estavam lá: poxa, bora fazer o quê? Bora adorar a Deus, bora engrandecer a Deus, bora louvar o nome do Senhor. E quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a glorificar, quando eles começaram a buscar, um vento veemente entra naquela casa, começa a fazer um estrondo, começa a fazer um barulho, e sobre a cabeça dele começa a aparecer tipo fogo, labaredas de fogo. E eles começam a entender que Deus estava entrando naquele lugar e mudando a vida deles. E a partir daquele momento eles já começaram a receber o espírito de ousadia. O medo que eles tinham antigamente, eles passaram a não ter mais. Poxa, como pode uma pessoa, depois de 40 dias, né? Depois de um período que viu Jesus na cruz, poxa, um mestre, o próprio Deus, sendo lanhado, sendo crucificado, pregou, ministrou e foi crucificado. Puxa, e agora? Com certeza naquele dia eles meio que estavam temerosos, mas naquele dia não. Naquele dia eles receberam o espírito de ousadia. O Espírito Santo começou a habitar sobre a vida deles. O Espírito, a porção dobrada que estava sobre Jesus, habitou entre eles. Tanto que Jesus falava: olha, eu fiz essas obras aqui, eu fiz esses milagres aqui, mas vocês farão obras maiores. Se eu levantei cegos, se eu levantei paralíticos, vocês levantarão também. Se eu curei cegos, vocês também curarão. Tanto que a unção sobre eles foi tão forte, tão forte, tão forte, que a própria sombra de Pedro, assim ó, cara, ele não precisava tocar, não precisava fazer nada, a sombra dele já curava. Imagina aquela fila de pessoas assim: Pedro está passando, Pedro está passando, Pedro está passando, a sombra dele está passando. E eles eram curados, eles eram libertos. Meu, se essa unção habitou neles lá no passado, pode habitar em nós também, pode habitar em você também. Basta buscar, basta pedir. Voltando, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Continua. De repente, enquanto caminhavam os dois, conversavam. Será que conversavam sobre o quê? Conversavam dos milagres, das bênçãos. Poxa, e fulano, daquela vez quando a gente abençoou eles, quando aconteceu aquele milagre. Quando eles estavam conversando, de repente apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou no meio. Aquela coisa que o rapaz ficou desesperado. Ele: poxa, eu fiz o pedido para ele, eu pedi a porção dobrada, ele falou que se eu estivesse com ele, eu receberia a minha bênção, eu receberia o meu milagre. Continue. Depois pegou o manto de... Sabe que manto era esse? Esse foi o mesmo manto que um dia foi colocado sobre os ombros de Eliseu. Esse foi o mesmo manto que um dia tocou em Eliseu, e ele sentiu algo diferente. Ele sentiu que algo estava para acontecer. A transformação estava para vir. Depois pegou o manto, o mesmo manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, Deus de Elias?
Tendo ele batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Vai ter momentos na sua vida que você vai olhar assim, vai falar: cadê o Deus que eu busco? Cadê o Deus que eu clamo? Cadê o Deus que eu sirvo? Tudo está acontecendo ao meu redor, todos estão sendo levados de mim, o Senhor está tirando todo mundo. Eu já praticamente fiz de tudo pelo Senhor, queimei as carroças, matei os boi, deixei os familiares, e a única coisa que eu pedi para o Senhor praticamente não fez nada, não aconteceu na minha vida. Não, Deus sempre tem um propósito e não falha. Aquele mesmo manto, ele bate, ele pega, bate nas águas, e elas se dividiram e ele atravessou. Continue. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias pousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha nós servos, olha nós, teus servos, temos 50 homens fortes, deixa-os sair à procura do teu mestre, talvez o Espírito do Senhor tenha o levado e deixado em algum lugar. E Eliseu disse: não precisa mandar ninguém, porque a unção que estava nele está sobre mim agora. O Espírito que estava sobre ele, o Espírito do Senhor que estava sobre ele está sobre mim agora. O que vocês precisavam dele não precisa, porque agora Deus está na minha vida e eu vou fazer também, eu vou ajudar vocês. E assim é você. Muitas pessoas vão olhar para você e vai falar: caramba, você está deixando tudo, deixou amizades, aquelas rodas que você fazia antigamente, né? Ia lá, bebia, aproveitando para molhar a boca, bebia, você foi deixando de lado, foi deixando para trás, e os amigos olhando para você assim, falando: ei, e aí? Deixou tudo a preço de quê? Valeu a pena? E você no final vai dizer: valeu a pena, porque o Espírito do Senhor está sobre mim também, o Espírito Santo está sobre mim também, e tudo que eu pedi no nome dele, ele vai fazer, ele vai abençoar. No livro de Jeremias 29:11, eu vi um glória a Deus, eu vi um aleluia. Aleluia, Jesus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem um plano para você, reservado para você. Não, Deus esqueceu de mim. Não esqueceu não, não esqueceu não. Ele já tem um plano separado para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus quer te dar uma esperança que você olha assim e fala: meu, não, nada mais me abala, nada mais me derruba. O projeto da Igreja Videira Verdadeira é alcançar 1% dessa cidade para Jesus, é evangelizar 1% dessa cidade. Muitos vão dizer: é impossível. Muitos vão dizer: vocês não vão conseguir, essa igreja não tem essa capacidade. Sem o Bispo Luciano nada acontece, sem o Bispo Luciano vocês não vão para frente. Mas a gente vai envergonhar Satanás, porque a gente vai dar as mãos, a gente vai se unir, vai fazer um estrago, no inferno. Planos de dar a vocês esperança, essa é a nossa esperança, esse é o nosso futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os... meu Deus do céu, você vem na igreja e não fala nada, você vem na igreja e fica calado. Eu não sei como você consegue, você está na presença de Deus e fica calado. Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Às vezes fica abrindo o olho assim, não, começa a mudar as suas atitudes aqui dentro, começa a mudar a sua posição aqui dentro. Quando você chegar aqui, fala: Senhor, eu cheguei para te buscar, cheguei para te adorar. Eu estou com um monte de problema lá fora, mas eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor vai mudar a minha situação. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Deus vai te ouvir, e Deus já está te ouvindo nessa noite. Talvez você pode estar achando que está tudo perdido, todos já te abandonaram, mas Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai desistir de você. Continua: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de qualquer jeito, de boca calada. Quando você buscar Deus de todo o coração, quando você verdadeiramente falar: Deus,
cuida de mim. Espírito Santo, eu sou pobre, eu sou falho, eu sou pó, cinza, lodo. Pai, de mim o Senhor não vai achar nada de bom, mas Pai, coloca dentro de mim o Teu Espírito Santo, assim como habitava nos profetas do passado, assim como habitou em Elias, assim como habitou em Eliseu, Pai. E esse foi o pedido dele, que o Espírito fosse colocado de forma dobrada na vida dele. Pai, coloca sobre mim também essa unção dobrada. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. É como a gente pregou esses dias. Deus não vai ficar brincando de pique-esconde com você. Tipo, você vai começar a procurar, não. Vamos esconder dele, você não está me vendo, você não está me vendo. Não, quando você busca de todo o coração, Deus, filho, eu estou aqui, eu estou aqui com você, não desista. Não precisa ficar apavorado, não precisa ficar desesperado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Os trarei de volta do cativeiro. Se você está no cativeiro, Deus vai tirar você desse cativeiro também. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e trarei de volta para o lugar que de onde os deportei. Só vendo aqui se está certo. Está certo, ouvimos glória a Deus? Amém. Então, depois desse momento, depois que Eliseu recebe sobre a vida dele porção dobrada, porção que o mundo não pode conhecer, porção que muitos acham que é besteira, é balela, é uma perca de tempo. Através das mãos daquele homem, ele começou a fazer tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas. Só para vocês terem uma noção, através de Eliseu aconteceu multiplicações de pães. Não foi somente Jesus que multiplicou pães, através das mãos de Eliseu ele também multiplicou. A cura de Naamã, ressuscitou a filha da sunamita. E o milagre que eu mais fico impactado na história dele é que mesmo depois de morto, mesmo já sepultado, mesmo já só a caveira, podre, não valia mais nada, só a caveira, homens vão e abrem aquele túmulo, homens vão lá, abrem aquele sepulcro, e naquele mesmo momento eles enterram um homem lá dentro, que está morto, já não está sem vida, já está sem nada. E você sabe o que acontece? Aquele homem que está morto, ao tocar os ossos de Eliseu, ele recebe vida, ele volta à vida. Se existe algo que vai se aproximar de você, se existe algo que está indo de encontro a você, que já não tem mais vida, já não tem mais esperança, você, ao tocar em você, vai voltar a ter vida. Se você está num lugar, se você está vivendo em uma empresa, que você olha assim, já está falindo, já está desmoronando, você fala assim, caramba, o patrão já está triste. Você pode olhar para ele assim, patrão, pode ficar tranquilo, porque eu sirvo a Deus, eu sirvo um Deus vivo, e essa empresa não vai quebrar não, porque aqui dentro existe um profeta que busca verdadeiramente Deus, que tem verdadeiramente intimidade com Deus, e ele não vai deixar essa empresa quebrar, não vai deixar tudo desmoronar. Lá em casa é aquela coisa que meus filhos, meu Deus do céu, não, através de vocês eles vão receber vida também. Meus filhos são tudo rebelde, meus filhos são tudo rebelde, displicente, que mais? Desobediente, isso aí, fala a Deus. Aí o filho já olhou, pai, não faz isso, pai, eu não sou desobediente. Não sou desobediente não, mas através de você, os seus filhos também terão vida, eles viverão, você edificará a sua casa. Você, mulher, o meu marido não vem na igreja, meus filhos não vêm na igreja, mas através de você, a bênção de Deus também vai chegar no seu lar. Através de você, nós fomos chamados para ser a luz do mundo.
Nós fomos chamados para ser o sal da terra, nós fomos chamados para ser discípulo. Você não foi chamado para ser apenas a multidão. Deus não está te tocando nessa noite para ser apenas um espectador, ser aquela pessoa que fica assistindo os milagres acontecer através da vida de outras pessoas. Não, você vai ser o milagre na vida dessas pessoas, você vai ser a mudança na vida dessas pessoas. Basta você crer, basta você acreditar, basta verdadeiramente você se entregar a Deus. E para finalizar, 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o... Você não entendeu. Vou ler de novo para ver se você entende. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando Eliseu foi chamado lá no meio do nada, lá no meio daquele terreno, daquela plantação, ele não imaginou que ele poderia ter vivido. Mas através do momento que ele decidiu, poxa vida, quantas coisas, quantas bênçãos você já não está deixando de viver. Quantos milagres já não aconteceram através da sua vida, porque você ainda não decidiu verdadeiramente se firmar com Deus, entregar a sua vida para Deus, não ser aquela coisa de brincadeira, não vir aqui na igreja de brincadeira. Chegou a hora da igreja amadurecer, chegou a hora da igreja ter mais intimidade com Deus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Somente quando buscamos em primeiro lugar as demais coisas nos é acrescentadas. Continua, volta lá. Deus preparou para aqueles que o amam. Continua. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Para você entender as coisas espirituais, você precisa ser espiritual. Não adianta você, não entendo nada, não estou entendendo nada dessa pregação aí. Puxa, está pedindo para eu vir servir a Deus, está pedindo para eu virar um voluntário, está pedindo para eu ser um missionário. Cada um que está aqui nessa noite tem um chamado. O chamado de Maria não era pregar. Maria, mãe de Jesus, não foi chamada para pregar. Tanto que se você olhar na Bíblia, ela só aparece quando é para falar: ei filho, cadê o vinho? O vinho acabou, bora transformar a água em vinho. Em alguns outros momentos da crucificação. Mas a principal história de Maria no Evangelho e na Bíblia está no quê? Na criação. O chamado dela foi para ser mãe. Não foi para ser evangelista, não foi para ser missionária, não foi para ser pastor, não foi para sair ganhando um monte de pessoas. Não, o chamado dela foi para ser mãe. Talvez o seu chamado não seja para ser um evangelista, não seja para ficar aqui, mas a partir do momento que você cria verdadeiramente seus filhos na palavra, quando você cria eles direcionando o caminho que eles devem andar, seus filhos podem fazer um estrago no mundo, pode ganhar muitas vidas, pode ganhar muitas almas. Cada um aqui tem um talento. Tem um que tem um talento para tocar, tem outro que tem um talento para engenharia, outro tem um talento para fotografia. Se eu pegar essa câmera, botar na mão de alguns aqui, a foto vai ser tremida, vai ser meio mexida, não vai sair bacana, porque a pessoa não tem o dom, não tem o talento. Tem outros que têm o dom da pregação, como o Bispo Luciano, que prega aqui, aquece os nossos corações. Tem outros que têm o dom para recepção, outros têm o dom para culinária, faz um bolo maravilhoso, faz um peixe maravilhoso. Se bem que eu conheço um lugar que faz um peixe, fica lá na Jovino de Noá com a mãe Luzia, no bairro Jesus de Nazaré. Se você não provou o melhor peixe desse lugar, desse estado, desse país, é lá. Olha lá, as cozinheiras são uma maravilha. Tem o dom, tem o talento, nasceram para isso. Se fossem colocados em outro lugar, não ia prestar. Então Deus, quando chama cada um de nós, Ele já tem um projeto, Ele já tem um propósito, Ele já tem uma missão.
basta você começar a entender qual é a missão que Deus está colocando na sua vida, porque Ele está tocando na sua vida hoje. Ele tem tocado. Sempre quando você vem nessa igreja e você sente algo diferente, é Deus te tocando. Sempre quando você sente aqueles arrepios assim, fala: meu Deus do céu, o que é esses arrepios? É Deus te tocando. É Deus querendo te dar uma nova história. Deus querendo te mostrar o caminho que você deve caminhar. Deus querendo mostrar o destino que Ele tem para você, o destino profético. Volta lá. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Deus conhece o seu interior. Deus conhece os seus defeitos. Deus conhece as suas dificuldades, as suas tribulações. Você pode estar com medo de onde Ele está querendo te tirar. Você pode estar em dúvida, falando: talvez não seja tudo isso. Talvez a vida que eu levei até hoje é o que Deus preparou para mim. Mas se nessa noite você começar a ouvir a voz de Deus, eu tenho certeza que maravilhas, milagres acontecerão através da sua vida. Amém?